Metrópole Entrevista. Pois é, com alegria que eu vou agora para Brasília conversar com o ex-prefeito de Maceió, que foi assim que eu conheci ele, quando eu era prefeito de Salvador, ele era de Maceió. Ex-presidente da República, governador de Alagoas, ex-presidente da República, senador da República e pré-candidato à presidência, Fernando Collor de Mello. Muito bom dia, Excelência, tudo bem? Muito bom dia a você, Mário, muito bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Bahia no ar. É uma alegria muito grande voltar a falar com você, Mário. Como você bem disse, nos conhecemos na época em que você era prefeito de Salvador e eu prefeito de Maceió, nos idos de 1979, Isso. 80, 81. Exatamente. E eu tive muito prazer em conhecê-lo e acompanhar o brilhantíssimo trabalho que você realizou à frente da Prefeitura de Salvador. Meus parabéns mais uma vez e uma alegria muito grande de voltar a encontrá-lo, embora pelas ondas da rádio e não pessoalmente, mas algo que eu espero em breve poder fazê-lo. Isso, eu também. Presidente, me diga uma coisa, como é que você está vendo essa sua candidatura à presidência da República? Hoje, aliás, na sua eleição em 1989, Sim. nós tivemos uma quantidade muito grande de candidatos e parece que agora vai se repetir isso. É verdade. E como é que você se coloca nesse ambiente, assim, com tantos candidatos, com essa indefinição? Lula é candidato, não é candidato, vai, não vai? Como é que é isso aí? Qual a sua visão disso, presidente? O que eu vejo, Mário, é o seguinte: o número de candidatos, a explicação que eu posso oferecer, fruto de uma análise que faço, é de que a proliferação de candidatos a presidente, ela acontece sempre que os presidentes em exercício do país, eles têm uma alta taxa de desaprovação ou de rejeição. É verdade. Isso aconteceu em 1989, onde a taxa do presidente era bastante negativa. Então nós tivemos em 89 22 candidatos. Isso mesmo. Agora, em 2018, também nós temos um presidente que tem uma alta taxa de rejeição. E temos hoje 19 candidatos à presidência. Então, quando nós verificamos nas eleições entre 89 e 2018, quando havia presidentes com boa aprovação, nós sempre percebemos que haviam dois candidatos, um de governo, outro de oposição, e mais uns 2 ou 3 candidatos que faziam parte do contexto eleitoral da época. Então, a proliferação de candidatos, eu acho que é muito devido a isso. E a minha posição, e cabe a mim nesse momento, não é, tanto em 89, com essa proliferação de candidatos, eu ser candidato, que eu fui candidato, saí com 1% nas pesquisas, renunciei ao governo do estado de Alagoas, uma administração que eu vinha realizando com muita satisfação e com muita alegria, mas me afastei do governo de Alagoas para ser candidato a presidente da República e cheguei à vitória no segundo turno, como todos sabem. Da mesma forma, agora, sendo que nesse momento a diferença de 89, uma das diferenças de 89 para 2012 é que nós temos um candidato que lidera a preferência do eleitorado e que vai e que continua como pré-candidato e tem todo o direito de continuar como pré-candidato. A diferença é que ele, sendo pré-candidato, não lhe é dado o direito de poder falar, de poder dizer aquilo que ele deseja como pré-candidato realizar. A situação do Lula somente será resolvida quando, no dia 15 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral
a analisar o registro ou não da sua candidatura. Certo. Até lá eu não tenho dúvida de que ele é pré-candidato, de que o seu partido irá conduzi-lo na convenção à homologação do seu nome e assim por diante. Então, de modo que eu me vejo nesse contexto como um candidato que tem uma experiência de vida sofrida, mas uma experiência de vida com muito aprendizado e uma experiência também de gestão pública. Como você disse, prefeito, governador, presidente, num momento dramático da vida do país, em que estávamos enfrentando uma inflação de 82% ao mês. Os ouvintes podem ter ideia do que significa isso, comparando com a inflação que nós temos hoje, abaixo de 4% ao ano. Isso. Na época nós tínhamos uma inflação de 82% ao mês. Enfim, é essa experiência que eu desejo oferecer dentro do processo político que está se iniciando agora. Collor, qual a relação que você faz entre o Congresso que votou o seu impeachment com o Congresso de hoje? Porque você, depois de afastado da presidência, foi inocentado pelo Supremo. Isso. E então, esse tipo de Congresso que, de certa maneira, chantageia, não imprensa o presidente da República. Aliás, aconteceu com Dilma também. Como é que você acha que essa coisa pode mudar e o Brasil ter um tipo de Congresso que atue de uma forma diferenciada e não em benefício de interesses próprios e muitas vezes à margem da lei? Perfeito. O que eu vejo é o seguinte, é a necessidade, Mário, de uma reforma política ampla, extensa, profunda. Nós, enquanto não resolvermos essa questão de um enfrentamento dessa questão para realizarmos a reforma política que o país precisa, nós não sairemos desse rameirão. O que acontece é que, para qualificar a representação parlamentar, nós precisamos, por exemplo, continuar discutindo, porque agora na 9.504, a lei eleitoral, foi introduzida a cláusula de barreira. Nós precisamos continuar trabalhando em cima disso. Ou seja, o Brasil hoje tem 40 partidos políticos com registro no Tribunal Superior Eleitoral em condições de lançar candidatos de presidente a vereador. Desses 40 partidos com registro já confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, partidos políticos, 27 deles têm representação na Câmara dos Deputados. Então é absolutamente impossível, dentro dessa excrescência que é esse tal de presidencialismo de coalizão, que é ensejado exatamente por essa falta de uma reforma política, que o presidente da República, dentro do presidencialismo de coalizão, ele tenha que se entender com a Câmara dos Deputados, por exemplo, a cada mensagem que envia, a cada medida provisória que edita, com 27 partidos diferentes, contando-se também com as diversas alas de partidos maiores que não entendem que a liderança que eles escolheram para liderar a bancada possa dialogar diretamente com o presidente da República em cada uma das matérias, porque eles se subdividem, nunca estão unidos em torno de um mesmo propósito, salvo os partidos com uma maior força ideológica. Então nós precisamos resolver essa questão. O presidencialismo hoje que nós estamos exercitando é um presidencialismo, como disse, de coalizão, que gera crise a cada 6 meses. Então é impossível se ter governabilidade, tranquilidade para administrar um país com 27 partidos com representação parlamentar no Congresso. Esse é um dos pontos da reforma política que nós teríamos que tratar. Além de outros, a discussão da questão do voto distrital,
quiser aprofundar a discussão da reforma política, voltarmos a tratar da implementação do parlamentarismo ou não, enfim, para verificarmos qual o melhor sistema de governo e dentro do sistema de governo escolhido, qual as melhores regras que nós poderemos implementar para dar ao país um governo com um mínimo de estabilidade. Eu estou conversando com o ex-presidente da República, senador e pré-candidato a presidente da República, Fernando Collor de Mello. Você disse que em 1989 você era governador de um estado pequeno do Nordeste, saiu com 1% na pesquisa, enfrentou, digamos, os medalhões da política, não é? Mário Covas, Ulisses Guimarães e tantos candidatos que foram ultrapassados, não é, pela sua campanha, que empolgou o Brasil, inclusive com a sua postura, com a sua determinação. Qual a semelhança que você vê com sua candidatura agora, presidente, que também sai com 1% e enfrenta também candidatos, alguns deles bastante conhecidos? Bom, o que eu desejo ao participar desse processo eleitoral, Mário, é oferecer aquilo que eu dizia a você inicialmente. É oferecer a minha experiência de vida e a minha experiência como gestor público. Oferecer propostas para o Brasil, mas propostas bem delineadas, propostas claras, objetivas, como aquelas que apresentei na campanha em 1989. Naquela campanha de 89, o eleitor escolheu não somente a pessoa do candidato, algo que o brasileiro é muito dado a exercitar, ou seja, quando há candidatos, eles são levados a escolher o candidato e o partido pouco interessa para a grande maioria do eleitorado. Mas naquela oportunidade, em 89, foi eleito também o melhor projeto na visão do eleitorado, porque no segundo turno, as duas propostas, a que eu defendia e a que o Lula defendia, eram propostas absolutamente diferentes. Eram propostas completamente diferentes. A visão que se tinha de Estado, o projeto que se tinha para o Estado brasileiro, a reforma que se queria fazer, a visão de mundo, a visão de abertura, tudo isso era diferente. O que um dizia, o outro dizia o contrário. Então houve oportunidade em 89, eu acho que uma das raras oportunidades da história nossa, da vida republicana, em que ao povo foi dado também o direito, não o direito, mas a clareza de poder optar pelo projeto. O projeto, qual é o projeto melhor? Era o que eu defendia, de uma abertura comercial, de mostrar o Brasil parceiro confiável para o restante do mundo, de nós acabarmos com com os carros que eu chamava de carroça. Carroça, isso. Que eu podia introduzir a telefonia celular, computadores de última geração, enfim, fazer uma reforma tecnológica como aquela que foi feita, um Estado mais leve, um Estado menos pesado, com menos obrigações em áreas que ele não tinha nada que se meter, não é? Um Estado que se preocupasse fundamentalmente com as questões que afligem o cidadão no seu dia a dia, na questão da saúde, do transporte, da educação, da segurança, enfim. E o outro projeto que o Lula apresentava, que era um projeto absolutamente diferente, o oposto. Então, em 89, o povo escolheu esse programa e escolheu a mim como candidato para exercer e implementar esse programa de governo, o que foi feito com grande sucesso, porque fico muito feliz de ver, já de algum tempo, os próprios adversários da época reconhecerem que o nosso governo foi um governo de ruptura com o passado, que era um passado de atraso, era um passado de um país que ficava um pouco envergonhado de si próprio, com um complexo de país colonizado, e saímos dessa condição para um país altivo, para um país destemido, um país que queria realmente enfrentar os
problemas que ele tinha internamente, mas voltando os seus olhos para fora, voltando os seus olhos para a sua inclusão de forma decisiva no comércio internacional, nas grandes linhas de comércio internacional, e se mostrar como um parceiro também nesse quesito. Eu estou conversando com Fernando Collor de Mello. É verdade isso que você falou, inclusive dos automóveis, carroças? Não me lembro que na época a indústria automobilística brasileira se revoltou. É verdade. Os computadores, aquela defesa de mercado que era um absurdo, um atraso de vida. Verdade. E é bom que muita gente reconheça isso como uma decisão pessoal sua. Agora, presidente, o que acontece também é que muita gente, de certa forma, compara a sua postura em relação ao Congresso com a postura de Dilma Rousseff. E chegam a dizer que o seu impeachment não teria sido votado se você tivesse mais flexibilidade, mais aproximação com o Congresso Nacional. Você acredita nisso? Acredito nisso sim. Um dos equívocos que eu cometi no exercício da presidência da República foi de não ter dado ao Congresso Nacional, não ter dedicado ao Congresso Nacional a consideração e o apreço que o Congresso Nacional, como poder legislativo, merece, independentemente das questões que estávamos discutindo há pouco, da melhor qualificação ou não dos seus representantes. Mas é o Congresso, é o poder legislativo, e é com o poder legislativo que o poder executivo tem que se entender na edição de leis, na elaboração de leis, que cabe ao poder legislativo por definição constitucional, e o executivo de executar essas leis. Enfim, essa interação, essa integração é muito importante, e a Constituição é sábia ao dizer que os poderes são os três os poderes da República: o judiciário, o executivo e o legislativo, e os três devem conviver harmonicamente entre si e independentemente entre si. Muito bem, então faltou a mim a capacidade de poder entender de uma melhor maneira as expectativas e os anseios do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional estivesse pedindo coisas impossíveis, cabia a mim chegar e dizer: não, eu não posso fazer isso, e dar-lhes a explicação necessária, e eles saírem satisfeitos com essas respostas. Infelizmente, eu não agi dessa maneira. E disse outro dia, né, que tem algo que o poder é extremamente cruel. O poder é extremamente cruel com aquele que não sabe exercer. E ao não saber exercê-lo, eu fui extremamente penalizado pelo Congresso Nacional, quando ele, sentindo-me enfraquecido na presidência da República, atropelou de todas as maneiras os seus regimentos internos e a própria legislação vigente, e me afastou da presidência da República na suposição de que as acusações que me faziam à época eram verdadeiras. Algo que foi desmentido anos depois, 2 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, que me considerou inocente de todas as acusações que me fizeram à época. Qual a outra coisa que falam é o seguinte, que naquela época as denúncias pegaram a você pessoalmente em torno de uma caminhonete Fiat Elba, e que hoje dizem: bom, então o presidente Collor deveria ter sido encaminhado ao juizado de pequenas causas em relação ao que se ouve falar em termos de corrupção, sobretudo na Petrobras, etc. O que é que você acha disso? Bom, o que eu digo é o seguinte, é que a legislação, a lei que prevê a questão do impeachment, né, ela diz com muita clareza que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentam contra a Constituição Federal, e aí vem a probidade na administração
e a lei orçamentária. No meu caso, foram imputados a mim supostos crimes comuns, como dessa questão do carro da Elba, que foi comprado de forma irregular. E no que diz respeito a crimes comuns, esses crimes são julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Congresso Nacional. Ou seja, se utilizaram de supostos crimes comuns da seara penal para imputar a mim crime de responsabilidade, muito mais voltado para a área administrativa. E ainda descumpriram outro artigo da Constituição, que agora também volta a ser descumprido, que diz que é muito claro, está na Constituição Federal, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, isso agora vem sendo também desrespeitado em relação ao presidente Michel Temer. É preciso a gente fazer atenção, Mário, no meu entender, e ouvintes, há uma questão muito séria que está acontecendo hoje no país. Desculpe, apenas um parênteses para a resposta que eu tento lhe oferecer. Sim. Que é a desarmonia que existe entre os poderes. Está havendo uma enorme desarmonia entre os poderes, contrariando aquilo que há pouco falamos do dispositivo constitucional, que fala que os poderes têm que conviver harmônica e independentemente entre si. E não somente entre os poderes está havendo uma profunda desarmonia, com graves consequências, inclusive, para o processo de evolução, de aprimoramento da nossa democracia, como também está havendo uma desarmonia intrapoderes. No último final, sem ser esse final de semana agora, no anterior, nós assistimos isso. Um juiz de primeira instância... alô? Estou ouvindo. Bom, pode falar. Melhor dizendo, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de plantão, deu uma liminar. Essa liminar foi cassada pelo relator do processo em tela. Depois disso, isso foi para o presidente do tribunal, isso no final de semana, num domingo. Até o próprio Supremo Tribunal Federal teve que entrar na questão, a presidente Carmen Lúcia teve que dar uma declaração também, o que demonstra isso, uma profunda desarmonia e um desarranjo intrapoderes, ou dentro do Poder Judiciário, que precisa ser corrigido. Então, nós precisamos fazer com que o Ministério Público volte a trilhar a bitola que a Constituição lhe destinou. O Ministério Público está exacerbando das suas atribuições constitucionais e está querendo se transformar num outro poder, e não é poder. O Ministério Público não é poder. O Ministério Público é uma instituição muito importante, que os constituintes de 88 tiveram a clarividência de criar, mas ele se empoderou de uma maneira tal que está submetendo, inclusive em algumas circunstâncias, o próprio Poder Judiciário. E veja bem, eles são concursados. Concurso público, eles precisam entender que não é passaporte para a honestidade, nem muito menos tutela da ética pública. E eles acham que são sim os detentores do poder de dizer quem é culpado, quem não é culpado. Aí, o instituto dessa delação premiada é uma moderna forma do pau de arara, de triste memória, que se utilizava há anos atrás, mas a delação premiada nada mais é do que um instrumento que os procuradores têm para fazer com que esses delatores digam exatamente aquilo que eles, procuradores, desejam que eles falem, para poder compor um quadro em que eles incluam nesse quadro a pessoa a quem eles querem penalizar. É isso que nós temos também que fazer atenção.
Eu não discuto o mérito da operação em curso, a Operação Lava Jato, não coloco, não vou discutir o mérito, eu discuto o método. O método está equivocado e nós temos que dar um freio nisso, sob pena de nós incorrermos no risco de termos um Estado dentro do Estado. Um organismo que se arvorou no direito de obter poderes que não tem e que a Constituição não lhes confere. Presidente, me diga uma coisa, como é que será a sua campanha? Quando que ela vai se lançar nacionalmente? Com que recursos? Como é a sua estratégia para que o seu nome seja conhecido nacionalmente como um dos postulantes à presidência da República agora, Collor? Bom, veja que essa eleição também tem esse detalhe que nos remete a 1989. Em 1989, nós estamos participando de um processo eleitoral depois de quase 30 anos sem que nós tivéssemos tido o direito de exercer o nosso voto, né, para a presidência da República. Isso. Naquela época não existia a figura de marqueteiro, não existia ninguém que você pudesse apontar, dizer, não, esse aqui tem experiência de eleição presidencial. Alô, Collor? Oi, Mário, caiu a ligação. Foi. Você estava explicando a similitude entre a eleição de 89 e 88, quando eu lhe perguntei como você vai conduzir sua campanha agora. Isso. Bom, então, eu falei na questão que a experiência que nós havíamos tido em 89, a última experiência tinha sido a eleição de Jânio Quadros em 1960. Foi. Nessa eleição agora, em 2019, nós temos um fato novo que vai influenciar e vai mudar completamente o modo de se fazer campanha e o modo de se fazer eleição. Nós passamos pela fase de campanhas, de comícios, grandes comícios, de showmícios, de cantores e tal, essa coisa toda. Passamos por programas políticos eleitorais com utilização de computação gráfica, essa coisa toda. E agora nós estamos num momento em que a mídia social vai ter um papel preponderante para a formação do correto juízo do eleitor em qual dos candidatos ele deve votar. A televisão deixou de ser menos importante do que era no passado, muito menos importante, até porque a população, como nós sabemos, o índice dos eleitores que nas pesquisas dizem vou votar em branco, nulo ou não vou comparecer, em todo o Brasil vai de 45% a 55%. Então, esse número de pessoas que assim respondem, eles também são avessos aos programas políticos de televisão. Eles não irão assistir televisão no horário gratuito de propaganda eleitoral. Certo. Agora, a mídia social, aí vai entrar muito forte. E aí nós vamos saber como essa mídia social irá funcionar. Há a discussão dessa questão dos fake news, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral vem se reunindo, já tem um grupo de trabalho para se coibir a questão das fake news e tal, como um elemento deletério em todo o processo eleitoral. Mas vamos deixar as fake news de lado e vamos analisar a importância da mídia social ao atingir o eleitor naquilo que o eleitor deseja realmente saber. Vai ser uma mídia social segmentada em que vai mandar para eleitores da faixa de idade de X a Y, de renda familiar de tanto, de escolaridade tal, e para aqueles que querem ouvir especificamente sobre um assunto determinado e não sobre uma coisa variada. Então eu acredito que a mídia social será o grande fator de inovação do processo eleitoral de 2018. Em relação à minha pré-candidatura, eu coloquei a minha pré-candidatura com o desejo, como já lhe disse, única e exclusivamente de poder participar de um processo eleitoral no momento em que o país atravessa uma crise grande
em que a experiência que eu adquiri pode fazer a diferença. E quando pouco oferecer nos debates que serão realizados, e aí os debates sim, a televisão terá uma importância grande na transmissão dos debates, de poder oferecer nos debates as propostas e a visão que eu tenho para a solução dos problemas que o Brasil enfrenta hoje, e não somente dentro do Brasil, mas fora do Brasil também. Então, desde o início eu disse que a minha campanha, a minha pré-campanha, melhor dizendo, eu iniciaria após a realização da Copa do Mundo deste ano, agora de 2018, que recém finalizou. Porque eu entendia que participar de processo pré-eleitoral antes desse evento seria um processo de fadiga muito grande, tá? que eu achei conveniente deixar isso de lado para iniciar depois da Copa do Mundo. Como a Copa do Mundo terminou para nós, né? Para mim, acho que acredito para todo o Brasil, terminou com aquela partida fatídica da Bélgica, eu imediatamente iniciei as ações de pré-campanha. E é isso que eu venho fazendo. Muita gente não sabe da minha pré-candidatura. O que eu espero é que, na medida em que as pessoas venham a tomar conhecimento da minha pré-candidatura, venham a, de alguma forma, lembrar daquilo que foi realizado pelo meu governo, de prestar mais atenção, então, naquilo que eu estarei dizendo, eu estarei falando, eu estarei debatendo, e assim poder fazer novamente o seu juízo dentre todos os candidatos que aí estão postos. Quando você pretende viajar pelo Brasil nesse período? Ah, sim, é importante a visita. O período é muito curto, não é, Mário? Na campanha de 89, nós tivemos quase 90 dias de campanha. Também é uma campanha muito longa. Foi. Essa campanha e extenuante. Essa campanha vai ser uma campanha curta, uma campanha rápida. Então, é claro que eu terei que estar, eu como todos os outros pré-candidatos, caso nós nos tornemos candidatos, né, nas convenções dos nossos partidos, teremos que estar, enfim, indo para eventos, indo para debates, indo para encontros que são muito importantes para que o juízo do eleitorado possa ser conformado. Pois é, eu espero que em vindo à Bahia você me dê o prazer de vir aqui na rádio. Com muita alegria. Para a gente conversar até mais longamente sobre suas propostas, sobre sua vida, sobre sua experiência, e os ouvintes aqui, porque nesse momento, por exemplo, Collor, nós estamos transmitindo com 32 emissoras que atingem todo o estado da Bahia. Não é uma emissora que tem esse potencial, são 32 emissoras em cidades diferentes, norte, sul, leste, oeste. Parabéns. Que compõem essa rede e, portanto, tem um alcance. Nesse momento, a Bahia praticamente toda está ouvindo sua conversa, e para mim foi um prazer lhe reencontrar, ainda que pelas ondas do rádio, mas eu espero que em vindo aqui a gente possa se ver e você dá o prazer de vir aqui no estúdio conversar comigo e com os ouvintes da metrópole, Collor. Muito bem, Mário, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade que você me dá hoje de poder falar aí, como você disse, né, para a Rádio Metrópole e mais 32 rádios no interior do estado. A força do seu programa é reconhecida em todas as pesquisas que são realizadas. Você está de parabéns pela qualidade do seu programa, pela forma como você conduz. O Jornal da Bahia no Ar é um sucesso absoluto de audiência, e eu me sinto homenageado de poder falar a todo o povo baiano por intermédio do seu programa. Você é uma pessoa, como eu disse no início aos ouvintes, uma pessoa que eu muito admiro, aprendi a admirar quando prefeitos, você de Salvador e eu de Maceió, pude acompanhar
todo o seu trabalho, toda a sua obra administrativa, que está hoje ainda marcada na consciência do povo soteropolitano. Portanto, muito obrigado a você. O convite que você me fez para estar de novo aí no seu programa, quando da minha passagem por Salvador, já está aceito. Ótimo. Eu agradeço e espero que isso ocorra o mais breve possível, Mário. Muito obrigado a você e o meu bom dia a todos os ouvintes do Jornal Bahia no Ar. Muito obrigado, Fernando Collor de Mello. Um abração e a gente vai se ver, com certeza. Grande abraço, um abração para você também.